Olá, então, boa noite, bem-vindos aí, todas e todos aí que estão nos acompanhando aqui pela transmissão. Agradecimento para todo mundo aí do Instituto aí que ajudou a construir mais essa conversa de hoje. Agradecer aqui especialmente a presença da professora Regiane Hoveler, da UFRJ, do professor Muniz Ferreira, da Federal Rural do Rio de Janeiro, e do professor Danilo Sorato, da Unifap do Amapá. Agradeço a todos, a vocês, mais uma vez, aí, a presença aqui, novamente, aqui com o Instituto. Acho que foram muito boas as primeiras conversas que a gente teve aí, e acho que também casavam com o tema que a gente pretende discutir hoje. Então, muito legal aí vocês terem aceito aí novamente. Aí. Muito obrigado aí mais uma vez. Bom, a conversa de hoje é sobre, mais uma vez, o ciclo, né, sobre a FUNAG. A gente apelidou carinhosamente de Antifunag, né? Fizemos aí uma brincadeira, aí um hackeamento aí do ciclo da FUNAG. E hoje a conversa é sobre a conferência Comunismo e Globalismo, né? Do Flávio Gordon, que fez parte aí do ciclo de debates da FUNAG. Foi uma conferência que ocorreu em meados de julho, se eu não me engano. E a gente intitulou essa conferência de Realidade Paralela, né? Os mitos do anticomunismo e do globalismo. E eu acho que o título não fui eu que dei, foi o pessoal aí do Instituto, muito apropriado o título, que realmente, como a gente já vem discutindo aí em outras conversas aí sobre o ciclo da FUNAG, sobre a atual política externa brasileira, é realmente uma realidade paralela, eles estão ali numa galáxia, numa dimensão alternativa, criando mundos, criando inimigos, criando narrativas, né? E discutindo não apenas ideias, né? Mas discutindo fatos, né? Enfim, fatos que são relativamente bem estabelecidos na historiografia internacional. Enfim, eu vou deixar mais aí, eu tenho minhas anotações aqui também, mas vou deixar mais aqui a convidada e os convidados aqui para falarem, né? Agradeço bastante, mais uma vez, foi uma dureza, né, assistir essa uma hora e pouco aí de conferência, não foi simples, mas vamos discutir aqui com vocês aí, o que vocês acharam, qual que é a avaliação de vocês, e o que a gente pode tirar desse tipo de conversa, o que a gente pode esperar aí desse pessoal também. Então, vou passar a palavra aqui para a professora Regiane Hoveler, que vai fazer considerações iniciais aí. Regiane, boa noite aí, bem-vinda mais uma vez, obrigado aí por ter aceito o convite. Boa noite a todos, agradeço novamente o convite do Instituto Diplomacia para a Democracia, que está fazendo, adorei esse nome, Antifunag, né? Achei excelente o título da live, né? Realidade Paralela, os mitos do anticomunismo e do globalismo. É realmente uma realidade paralela. O problema é que esse povo está no poder, né? Então, estamos, infelizmente, na mesma realidade que eles, né? Quem dera que eles vivessem realmente uma realidade paralela e não influenciar a realidade na qual estamos todos imersos, né? Desenvolvendo esse tipo de política externa, esse tipo de pensamento, esses ataques, essa devastação, essa destruição, né? O Brasil está literalmente em chamas. E eu vou fazer alguns breves comentários iniciais sobre essa fala do Flávio Gordon, né? Eu nunca tinha ouvido falar nesse sujeito. Aparentemente ele realmente fez doutorado, né? Ao contrário de alguns outros membros aí desse governo, mas e é inacreditável, na minha opinião, né, que ele tenha conseguido um título de doutorado, porque o que pode explicar, né, isso do ponto de vista de uma trajetória intelectual, né? Foi orientado, inclusive, pelo professor respeitado Eduardo Viveiros de Castro, na antropologia, né? Ou é uma guinada de 180 graus no pensamento, ou ele disfarçava muito bem antes, ou a gente pode até pensar que esse pensamento
em alguma medida, teoricamente influenciado por concepções pós-modernas, acaba não atentando, né, para o conservadorismo que pode aí se colocar no meio do caminho, né? Por exemplo, aqui pensando nisso que o tempo inteiro ele tenta fazer na conferência, que é deslocar ou tentar desconstruir ou demolir a oposição entre esquerda e direita, né? Quem normalmente diz que não existe mais esquerda e direita, normalmente é de direita, né? Então, vamos começar por aí. E a segunda questão também, ainda do ponto de vista assim, mais epistemológico, né? Ele começa falando sobre a quantidade de literatura que existe, sobre teorias da conspiração. Bom, mas a quantidade não significa qualidade, né? Não significa debate sério. Fazer ciência é fazer uma análise crítica da realidade, né? Ciências humanas é isso, né? E o que ele desenvolve é uma leitura conspiracionista da realidade. Ele desenvolve, portanto, né, uma teoria da conspiração da qual existe realmente uma farta literatura, né? Mas é o tipo de pensamento que, do ponto de vista do conhecimento, tortura a realidade, né? Tortura as fontes, né? Ele sempre tenta chegar com fontes, né? Mas ele está torturando, espremendo aquelas fontes para elas dizerem o que ele quer que elas digam, né? Então, isso é o procedimento típico da pseudociência, correto? Então, é isso. Ele vai falar aí sobre temas que são recorrentes nesse tipo de literatura. Eu, sem querer, me deparei com esse tipo de literatura na minha dissertação de mestrado, onde eu fui estudar justamente a história dos primórdios da Comissão Trilateral, que é uma entidade a qual ele cita bastante na conferência dele. E fazendo o levantamento bibliográfico, né, além, é claro, dos autores críticos dos anos 70, como Chomsky, Hugo Assmann, Teotônio dos Santos, eu, sem querer, comprei pela Amazon um livro que parecia ser interessante, e fui descobrir, quando ele chegou na minha casa, que era típica literatura conspiracionista, né? Então, assim, isso existe fortemente nos Estados Unidos, pelo menos desde os anos 50, quando, por exemplo, a John Birch Society fazia campanha pela saída dos Estados Unidos da ONU, denunciava um suposto governo mundial. Esse discurso nos anos 90 vai virar a denúncia da nova ordem mundial, né? Eu recomendo aqui o trabalho da professora Tatiana Poggi, que inclusive indica as ligações desse tipo de leitura e de ocupação política com o neonazismo, a Ku Klux Klan, né, nos Estados Unidos. Enfim, acho que para começar, já falei bastante, vamos aí comentar mais. Quero escutar os meus queridos colegas. É um grande prazer aqui estar com o professor Muniz, que eu conheci algum dia lá em Seropédica, e quero escutar os colegas. Tá bom, professor Muniz, passo a palavra aí. Bom, muito boa noite aí a todos e a todas. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez aí ao pessoal do Instituto de Diplomacia pela Democracia, né, pelo convite honroso de poder participar de mais essa transmissão. Me sinto também muito honrado aí com a companhia dos meus colegas, o Danilo, que estou tendo o prazer de conhecer nesse momento, e Rejane, que, como disse, né, eu tive a oportunidade de ser apresentado a ela, né, tive o prazer de ser apresentado a ela tempos atrás, lá mesmo na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Acompanho bastante o trabalho dela, os textos dela sempre estão presentes nas disciplinas que eu ministro sobre pensamento das direitas, a história das direitas, que eu ofereço normalmente como disciplinas optativas lá na Rural, certo? Bom, eu fui um pouco na linha dela, querendo fazer observações aqui introdutórias muito pontuais a respeito de certos aspectos metodológicos que são utilizados, né, pelo conferencista, né, que tivemos aí a oportunidade de assistir. Ele propõe, evidentemente, uma revisão de toda a história do século XX, né,
revisão de interpretações bastante consagradas, como, por exemplo, a interpretação, por exemplo, de Éric Rubizman, que é um dos maiores historiadores do século XX, que vai colocar que o elemento definidor da história do século XX é justamente o conflito, né, entre as forças da revolução, né, do socialismo, do comunismo, as forças da defesa, da ordem capitalista, etc. E tal, né? Então, ele propõe uma interpretação que, sem ser original, é muito audaciosa, né, como foi colocado aí pela Rejane, que encontra lastro e respaldo em literaturas produzidas e cultivadas por certos círculos conspiracionistas, como ela falou também, mas que, por outro lado, não encontra nenhuma sustentação no conhecimento produzido nos ambientes acadêmicos, né? Então, ele não vai conseguir, por exemplo, sustentar a sua narrativa, a sua interpretação, em nenhuma corrente, por exemplo, do estudo da história contemporânea, da história do tempo presente, ou da história das relações internacionais, ou em nenhuma escola de interpretação das relações internacionais, nem dos idealistas, nem dos neorrealistas, nem dos construtivistas, nem dos institucionalistas, né? Nem na ciência política. Então, há uma carência, um déficit de sustentação teórica, né, do ponto de vista do conhecimento acadêmico, do conhecimento científico, do conhecimento aceito, digamos assim, no debate intelectual mais qualificado, muito grande. A segunda coisa é a hermenêutica que ele adota para poder interpretar as suas fontes, que também são fontes escassas, né? Ele cita alguns documentos oficiais, ele cita, inclusive, uma documentação muito curiosa, né? Charges, cartoons, textos de escritores, e aí cita alguns documentos oficiais e se baseia muito amplamente em relatos produzidos por espiões, por gente de serviços de inteligência, né, sem fazer nenhuma crítica, né, desses relatos que são produzidos por profissionais da contra-informação, né? Então, é com base nesses relatos que ele procura sustentar uma narrativa revisionista sobre a história contemporânea. E para quem fez um doutorado em antropologia, surpreende muito como ele, por exemplo, subverte as mais elementares regras da análise do discurso, né? Não vou nem falar da história oral, da qual ele está distante também, que é o fato de retirar, de pensar frases, passagens completamente isoladas de textos, de discursos, de conversas. Poucas coisas são mais desacreditadas do que, por exemplo, uma narrativa que se baseia em falas, em afirmações realizadas em conversas privadas, que sequer podem ser confirmadas por outras testemunhas, né? Ele não confronta, ele não coteja esse tipo de fonte com outras fontes que poderiam confirmá-las. Por exemplo, quando ele fala dessa conspiração entre os arquicapitalistas e os revolucionários comunistas para a criação de uma nova ordem mundial, né, através da criação de um governo mundial, ele utiliza textos de estadistas em missões diplomáticas e diplomatas, né? Não cita ali um texto, por exemplo, de um militar, né? Então, por exemplo, o que se espera de diplomatas, o que se espera de encontros diplomáticos de alto nível entre estadistas é justamente um discurso de convergência, de proposição da paz e da cooperação. Então, ele apresenta isso como sendo o registro de uma abdicação da soberania, de uma tendência ao desarmamento. Talvez fosse interessante se ele cotejasse com que os militares desses países, desses estados que são mencionados, teriam, né, falado em relação, por exemplo, a esse suposto projeto aí de desarmamento voltado para a criação dessa ordem mundial, né? Então, eu queria só ressaltar nessa primeira intervenção esses aspectos, digamos, mais metodológicos, né, da tentativa dele de sustentação da sua interpretação, da sua leitura da história, para depois retomar alguns elementos, por exemplo, por onde eu acho que, da minha opinião, vem a inspiração desse tipo de leitura que ele propõe e para onde isso aponta, né? Que tipo de ordem internacional eu acho que ele reivindica, porque eu acho que ele reivindica algo que, de alguma maneira, já esteve presente na história. Legal, obrigado, professor. Danilo, palavra sua. Boa noite aos colegas, ao Antônio. Agradecer primeiramente o convite que foi feito e tudo, que é uma iniciativa fundamental, eu acho, feita e capitaneada aí pelo Antônio,
e também dar boas-vindas, né, e felicitar os colegas por fazer parte desse debate. Pois bem, antes de iniciarmos o debate, estavam falando que a palestra do Flávio, ela é uma palestra que ela é muito dura, né, e os colegas bem colocaram que existem alguns problemas, né, de cunho metodológico que foram apontados por eles, que faz com que o Flávio ele mais emita opiniões do que efetivamente faça ciência. E nós temos que pensar, em primeiro lugar, o contexto que o Flávio ele está escrevendo, né, ou ele está falando. Né? Eu acho que é uma coisa que ele não fez com as fontes, a contextualização dessas fontes é primordial a gente falar um pouco desse contexto. O Flávio ele tem um percurso dentro da academia, de aproximadamente aí 10 anos dentro da UFRJ, de antropologia. Então, a gente pressupunha ou esperava que ele tivesse o domínio, né, da ciência, o domínio do trabalho com essas fontes. Mas o que se viu na palestra não foi isso, né? Em muitos momentos, ele lia fontes, ele conversava com fontes, e ele terminava a fala dele naquela fonte. Quer dizer, ele não problematizava a fonte, ele não fazia perguntas com a fonte, ele não fazia conexões com outras fontes, outros documentos. Em algumas análises dele, ficou muito claro, como disse o professor Muniz, que ele pecou de certa ingenuidade ao fazer análise, principalmente nos documentos diplomáticos, né, no qual os governos eles segundo, é importante lembrar que o Flávio ele faz parte dessa geração que vem em 2013 no Brasil, que de personagens políticos da extrema-direita, desde Felipe Martins, né, desde do Martim Vasquez, né, uma série de personagens da extrema-direita que usam, né, as ideias do Olavo de Carvalho, sobretudo essas ideias sobre o globalismo, e que ficaram divulgando de 2013 até 2020 no Brasil, e inclusive publicaram um livro. O Flávio Gordon ele publicou um livro chamado A Corrupção da Inteligência, e nesse livro, ele é um livro que ele serve como se fosse a chave explicativa, né, para dizer por que ele não respeita mais a universidade ou respeita a ciência. No livro, eu tive a oportunidade de ler o livro em 2017. O Flávio Gordon, ele peca novamente no livro por não usar os métodos científicos, ele não traz biografias, ele não utiliza fontes e documentos. Quer dizer, ele se propõe a fazer uma leitura histórica no livro, mas ele não usa, né, os métodos científicos mínimos. E nesse livro, o que ele vai dizer de maneira geral? Ele vai dizer que a sociedade brasileira está em decadência, porque existe uma série de problemas dentro dessa estrutura que, na verdade, ele não consegue provar no livro. O que ele está trazendo são as ideias do Olavo de Carvalho, que tenta fazer uma cruzada contra a universidade, porque, segundo ele, o mundo do Olavo de Carvalho é um mundo pautado na guerra cultural. A esquerda, a nova esquerda, segundo Olavo de Carvalho, é a esquerda que agora ela abdicou ela busca entrar nas instituições, entrar na universidade, entrar no Congresso, entrar na mídia. Então, o papel dessa nova direita, de Carvalho e desses intelectuais, é fazer essa guerra contra a universidade, fazer essa guerra contra a mídia e fazer essa guerra contra as instituições públicas e políticas. No caso, agora que a gente está falando, o Itamaraty. O Bolsonaro, né, aqui o representante político desse movimento, né, o grande personagem político, o grande mito, o grande nome desse movimento, ele disse em 2018, quando ele fez a campanha eleitoral, que ele ia resgatar o Itamaraty.
E essa palavra dele, resgatar o Itamaraty, tem muito a ver com essa cruzada, né, essa guerra cultural dele. Então, o que ele iria fazer? Segundo o Bolsonaro, ele iria afastar o Brasil das ditaduras assassinas e comunistas. Então, o que o Flávio Gordon está fazendo na palestra nada mais é do que justificar o que o projeto político do Bolsonaro está sendo cumprido atualmente no Brasil. Quer dizer, só que ele tenta pensar de maneira intelectual. Obviamente que ele não consegue fazer isso, porque a ciência que ele faz é uma ciência, na verdade, uma pseudociência, como falou a professora Regiane. Obrigado, Nilo. Acho que muito boas aí as falas iniciais. Já temos aqui algumas perguntas aí do professor Maurício Paulista, a gente agradece aí, daqui a pouco o pessoal vai poder comentar. Eu vou pincelar aqui algumas anotações que eu fiz. Para quem não assistiu a palestra aí, né, acho que de repente vale aí para dar uma geral aí, evidentemente muita gente está nos acompanhando, provavelmente não assistiu, não sabe. Ele tem uma tese, ou eles, né, não sei bem, de que os grandes capitalistas, em um certo momento, se associaram ou tinham planos e conspirações com a cúpula do Partido Comunista Soviético. Para vocês terem uma ideia, um departamento, lá pela Santos, ele fala de um departamento secreto lá dentro do Comitê Central do Partido Comunista Soviético, e para implementar o globalismo em escala global, para implementar um governo mundial, e que o interesse dos grandes capitalistas, que é o monopólio dos setores econômicos, se conjugaria com o interesse ou com as habilidades, né, dos líderes comunistas, que é o controle político, o controle social. Então, que você aliando o poder econômico de monopólios, etc., com o poder político das lideranças comunistas, você estaria aí com a mão na roda, aí, né, com todos os instrumentos para se instalar um governo mundial, globalista, que ia atacar as liberdades, atacar a soberania das nações e tal. Então, essa é uma tese aí que, evidentemente, simplória, né, mas que, em muitos aspectos, ele meias-verdades, né, raciocínios superficiais, como vocês falaram, recortes de citações, vários problemas metodológicos, né, mas ele cria ali um teatro dele, né, eu nem consigo ver ele como um historiador, um cientista político. Para mim, é um ator político ali, é um teatro ali que ele faz para vender determinadas ideias, né? E, enfim, ele, como o Felipe Martins, tem uma fala mansa, né? Uma fala pausada, uma fala com referências, né? Isso são técnicas, né? Técnicas políticas aí, técnicas políticas, né? Que mais? Ele com 4 ou 5 referências soltas, ele passa para o ponto seguinte como se tivesse provado a tese dele, né? Tese Wall Street financiou a revolução na Rússia. Fala no Open Society, né? Que mais? Associa o desarmamento com a ONU, com o governo mundial, porque o desarmamento permite o controle, né? Aí eu assinalei umas coisas que ele fala muito mal inglês, né? Ele fala, pelo menos a pronúncia dele do inglês é muito ruim, né? Eu não sei até que ponto que ele leu mesmo essas coisas que ele conhece, né? Ele tem um conhecimento enciclopédico de relevâncias, né? Não constrói nenhum argumento ele constrói, assim, um argumento de 2 minutos, assim. Ele vai citando um negócio, aí cita outro, constrói uma história com base em citações pinçadas, fala para dentro, né? Ele não parece preocupado em dialogar com quem pensa diferente. Isso que o professor Muniz falou, com outras correntes metodológicas, teóricas. Ele não tem a menor preocupação em dialogar com outros pontos de vista. Ele está construindo ali. Fala muito do Gorbachev ao final, né? Como se o Gorbachev sozinho tivesse esse grande poder. Cito o Gorbachev recentemente até. O Gorbachev está no sítio dele, lá na dacha dele, lá na Rússia, sei lá onde ele está, sabe? Ele inventa uns espantalhos, uns inimigos, assim. Aí, no final, cita o Zizek, né? Que a Covid é uma chance de refazer a ordem mundial com base no socialismo, né? Enfim, ele termina sem nenhuma concatenação mais estruturada,
é uma fileira de espantalhos, estações soltas que não provam nada. E aí a última coisa que eu escrevi é um teatro, mas não é um animador de auditório. Mas gente, para pessoas, para um público que está disposto a ouvir aquilo, acreditar aquilo, que não tem uma formação muito sólida, ele pode parecer convincente, né? Ele parece convincente, aparentemente, pelo menos ali para esse núcleo aí ideológico, radical, essa construção que eles vêm fazendo aí há anos, né? E que, infelizmente, tem sido bem sucedida, e mais infelizmente agora a gente tem um aparato governamental para dar suporte para esse pessoal, né? Não só os canais oficiais, como dinheiro e uma série de coisas aí para provar as teses dele, né? Mas, enfim, são as anotações que eu fiz aqui um pouco esparsas, né? Tem outras coisas aqui também, mas a palavra é de vocês. Eu vou devolver a palavra aqui para a Rejane. Rejane, se você quiser fazer comentários aí sobre o que nós falamos aqui, e tem uma pergunta aqui também no professor Maurício Parisi aqui, pedindo aqui, você deve ter visto aqui, para aprofundar o elo aqui do pós-modernismo, do giro à direita, essas coisas. E eu fiquei muito surpreso, Regiane, com o orientador dele, seu Eduardo Viveiros de Castro, né? Poxa, não... tem que chegar lá no Eduardo Viveiros de Castro e falar, pô, professor, que passa, né? Que foi? É isso mesmo? É verdade também isso aí ou é fake news? Eu não sei. Não, eu até entrei porque em tempos, né, de pós-verdade, né, onde se cria o quadradinho de desejo fortemente no Lattes, eu até fui conferir, né, no Lattes do Eduardo Viveiros, e é verdade mesmo, né, mas eu não consegui achar a tese para saber o que ele escreve, ou quem foi a banca, talvez o Danilo, que se deu ao trabalho até de ler o livro, né? Nossa, muito custo, vi a live, né? E tomei umas notas. Nossa, imagino ler o livro. Meu Deus, está de parabéns pela paciência. Mas eu gostaria de dialogar com isso que você falou agora, Antônio. E se der tempo, ainda já responder a questão do Maurício. Mas primeiro lembrar, né, que essa ideia de que há uma associação histórica entre os comunistas e os megacapitalistas, ela é tipicamente fascista, né? Ela é tipicamente fascista. Os fascistas, tanto na Itália como na Alemanha, afirmavam isso, né? Na Alemanha, o judeu estava associado ao banqueiro, né? E a parte do populismo de direita histórico nos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos, assim como a Rússia, no início do século XX, tem um movimento populista, né? Um movimento que tem bases sociais em pequenos proprietários rurais, né? Em, às vezes, classes médias do sul, mais do campo, né? Esse o contexto que ele omite daquela primeira charge que ele falou, né? Ou seja, é isso, né? Tem que torturar as fontes para elas dizerem, mas essa tese ela é tipicamente fascista e não ela já foi dita, já cotejaram uma vez uma frase do Abraham Weintraub, né, sobre isso, né, as grandes corporações, os banqueiros, os comunistas controlam o mundo, e cotejaram com frases de notáveis nazistas e viram as semelhanças, né, sem a gente contar todas aquelas performances que eram diretamente fascistas ou neonazistas nesse governo, né, como a performance do Roberto Alvim, né, que como diretor de teatro, né, fez ali um trabalho assim difícil de classificar, né, tem que ser um crítico cultural bem qualificado mesmo para entender. Aquela performance do Bolsonaro chegando a cavalo, né, ou as duas frases atribuídas ao Mussolini, né, que ele citou agora em junho, né, mesmo reiteradamente, ou aquela do copo de leite branco,
né, que é um símbolo, é um signo dos racistas e neoconfederados nos Estados Unidos, do supremacismo branco em todo o mundo, aquele acampamento dos 300 com tochas, que lembra totalmente aquelas marchas dos supremacistas nos Estados Unidos também, né? Só que com meio com de um verde amarelo, né? Acho que é aqui que entra o que o Maurício Parisi talvez tenha querido dizer, que é essa Pulp Fiction da Guerra Fria, seria no sentido talvez de um pastiche, né? Isso, é um teatro, como falou o Antônio, né? E é um pastiche, né? De um anticomunismo sem um movimento comunista real ou uma potência realmente como bom, pelo menos eu não considero que exista realmente comunismo em nenhum país do mundo hoje, mas o anticomunismo ele é muito mais antigo que o comunismo, né? O anticomunismo vem pelo menos desde o 19, né? E ele sempre funcionou como um pensamento que serve à manutenção do status quo, né? E a esmagar ou deturpar, extinguir mesmo com qualquer tipo de pensamento, ideia ou utopia de uma sociedade igualitária, certo? Então, nesse sentido, o anticomunismo ele funciona como uma ideologia orgânica das classes dominantes, né? Desde 1848, pelo menos, e mais ainda, com certeza, depois da Revolução Russa de 17, na América Latina, fortemente após a Revolução Cubana, mas ainda lá no 19, o anticomunismo por conta do Haiti já era fortíssimo, né? Então, assim, é um pensamento que vai, ele sim, né? Essas teorias conspiratórias, esse pensamento anticomunista vai se adaptando e encontrando quem é o representante do comunismo na atualidade. Então, Olavo de Carvalho, por exemplo, diz que o comunismo hoje nem sempre se fala como comunista, ele pode se denominar como feminista, como antirracista, ele se disfarça, né? E tudo é comunismo e nada é comunismo. Então, é uma guerra eterna, é uma batalha cultural eterna, percebe? Esse inimigo nunca vai ser exterminado. E nunca vai ser mesmo, porque a ideia e a utopia de uma outra sociedade que não essa do capitalismo sempre vai existir, enquanto existir capitalismo. Acho que é isso um pouco. Vou ficando por aqui. Beleza, legal, Rejane. Professor Muniz, o senhor também tem uma pergunta aqui do Maurício e fica à vontade aí para fazer suas considerações. Ótimo, então vou pegar carona aí na colocação da Rejane e dialogar com o Maurício, porque tem um ponto no qual as duas questões elas se interconectam, né? A Rejane fala que existem elementos aí dessa narrativa do Flávio Gordon que lembram as caracterizações que os nazistas faziam da realidade internacional. De fato, se a gente pegar, por exemplo, um livro fundamental da análise dos nazistas em matéria de política internacional, que foi o livro do Alfred Rosenberg, né, O Mito do Século XX, né, que nunca consegui ler todo, apenas alguns fragmentos, que foram publicados pelo Leon Poliakov, num livro chamado Der Dritte Reich und seine Denker, né, O Terceiro Reich e seus Pensadores. Mas a gente vai encontrar alguns elementos ali, mas eles não são apresentados ali de forma original, né? Eles remontam, em última análise, ao documento que aparece aqui na pergunta do Parisi, que são os protocolos dos sábios de Sião, que é o documento que inaugura o conspiracionismo contemporâneo. E esse documento enuncia claramente, né, a existência de uma conspiração entre representantes do grande capital, né, essa tecnologia não é utilizada, né, os plutocratas do mundo, eles dizem ali, né, com setores da maçonaria e do judaísmo, né? Quer dizer, aquilo ali é exemplo do que faz o Flávio Gordon de encontrar em reuniões privadas declarações que sustentariam a tese de um conspiracionismo para a criação de uma nova ordem. Ali, nesse documento, seria o registro, os relatos de uma reunião de sábios judeus elaborando um plano de dominação mundial, né?
esse documento vai ser depois atualizado, né? Então, aquilo que era originalmente uma conspiração judaico-maçônica, a maçonaria, servindo um pouco aí como uma expressão também dessa grande burguesia, desses plutocratas, né? Se torna uma conspiração judaico-maçônico-bolchevique, né? Para a conquista do mundo, etc. e tal. Existe um campo... Agora... Perdão. O Flávio Gordon, ele dá algumas pistas sobre a inspiração das ideias dele, tanto do diagnóstico que ele faz da realidade, quanto daquilo que ele, de certa forma, propõe sem que explicite essa proposição em momento algum. Ele, por exemplo, vai dizer, num certo momento, que esse processo essa tentativa de criação dessa nova ordem, ela remonta aos tempos da criação da Liga das Nações. Isso começa a elucidar algumas coisas. O que é a Liga das Nações? A Liga das Nações exatamente significa um momento na tentativa de organização do sistema internacional, da acomodação aí das forças atuantes na vida internacional, que sucede o colapso de um sistema internacional, que é o Sistema Internacional da Convenção de Viena, que é um sistema caracterizado o quê? Pelo predomínio, né, de alguns estados nacionais autocráticos, estados nacionais, todos eles monarquias cristãs, né, como Leopoldo von Ranke caracteriza, né, na obra dele. Você tem ali 5 estados que são os únicos estados legítimos do mundo. O Ranke diferencia o que seriam estados legítimos, estados ilegítimos, ele só vê 5 legítimos, né, a França da Restauração, a Inglaterra anglicana, a Prússia protestante, perdão, a Áustria dos reis apostólicos e a Rússia da autocracia ortodoxa, né? Então, é um mundo dominado por 5 grandes potências, né, que estabelecem entre si uma relação caracterizada pela mais estrito protagonismo desses estados nacionais na cena internacional, né, sem que exista nenhum outro fator de regulação das relações que não sejam os próprios arranjos entre eles, né, em defesa de uma concepção tradicionalista da política, autocrática, né, e religiosa, né, o núcleo disso está no conceito de Santa Aliança, e que é, digamos assim, uma resistência a todo movimento de construção do mundo contemporâneo através da modernização burguesa e dos seus subprodutos, que são, né, também o crescimento da classe operária, o surgimento do movimento socialista, o desenvolvimento da luta de classe e a possibilidade das revoluções. Então, se a gente conecta o pensamento do Flávio Gordon ao pensamento de Olavo de Carvalho, a gente tem uma clara inspiração justamente nesse tradicionalismo religioso, nesse tradicionalismo católico, que certamente, além de ser nostálgico, né, do mundo aristocrático, do mundo medieval, ele tem uma referência forte também nesse mundo do Congresso de Viena, que colapsa no começo do século, com a Primeira Guerra Mundial, da Liga das Nações, onde se inicia, assim, esse movimento de tentativa de regulação das relações internacionais através da criação de instituições internacionais, das quais a Liga das Nações vai ser a primeira, importante, né? Já tinha o Tribunal de Haia, mas a gente vai ter a Liga das Nações, e depois o sucedâneo, que são as Nações Unidas. Então, isso é que para eles é o globalismo. É esse movimento de tentativa de regular as relações internacionais a partir da criação de instituições internacionais, que para eles tem um projeto, sim, de acabar com a soberania dos Estados, criar uma nova ordem mundial, que vai culminar com a criação de um governo mundial, né? Não explica qual é o interesse que tanto a grande burguesia internacional, que os fascistas eles chamavam da plutocracia internacional, que quando eles atacavam de 2 formas. Quando eles diziam o seguinte, que existia uma hierarquia no mundo entre nações burguesas e nações proletárias. As nações burguesas eram basicamente as grandes potências ocidentais, as nações proletárias eram a Itália, a Alemanha, o Japão, as potências do eixo, né? E segundo, quando eles faziam críticas à burguesia, que eles se referiam normalmente com conceitos de plutocracia, eles estavam atacando a plutocracia judaica. E aí, quando Flávio Gordon apresenta Jorge Soros como uma espécie de grande cérebro por trás dessa conspiração, aí fica muito difícil não conectar, né, com essa tradição conspiracionista que remonta ao protocolo dos sábios de Sião, aí para responder um pouco o Maurício Parisi. Perfeito, hein, professor? Verdadeira aula aí. Muito obrigado mesmo.
Acho que foi excelente aí. Regiane também. Danilo, vamos lá, a bola está contigo aí. Bem, primeiro, as duas falas foram muito interessantes, né, dos meus colegas, e eu queria contribuir do que o Tony falou sobre essa questão da paranoia, né, a paranoia que o globalismo tenta criar. Ela é uma estratégia discursiva que trabalha o psicológico, né, das pessoas que seguem esse movimento. E a gente pode caracterizar isso como uma estratégia anticomunista, né? A professora Regiane tocou nesse ponto, que o anticomunismo ele tem uma tradição muito longa, né? Se a gente, desde 1917, quando a União Soviética ela efetivamente se tornou um país e entrou no sistema internacional, o Brasil já criou mecanismos de proteção contra a chegada do comunismo no país. Por exemplo, o Itamaraty, em 1917, ele começou a dialogar com o Ministério da Justiça para restringir a entrada de estrangeiros no Brasil. O diplomata Eugênio Vargas Garcia, ele tem um trabalho chamado Diplomacia Antirrevolucionária. E essa diplomacia, de 1917 a 1930, ela tentava proteger o país da entrada dessas ideias comunistas no país. E aí a gente precisa perguntar por quê e para quê. As elites políticas e econômicas do Brasil, elas utilizam o anticomunismo para manter os seus privilégios. Então, elas criam um cenário catastrófico para que justifique a tomada do poder. Em 1930, o Getúlio Vargas assume justamente com esse discurso, para proteger o país de ideias comunistas e, fundamentalmente, proteger as Forças Armadas. A gente precisa pensar que o Bolsonaro, atualmente no presente, e o Vargas no passado, eles trabalham, né, eles utilizam o sistema militar, que é anticomunista, como instrumento do seu capital político. Como assim? O Vargas, quando chegou ao poder, usou a intentona comunista em 1935 e o Luiz Carlos Prestes para justamente passar o seu projeto político autoritário, que conseguiu criar um Estado chamado Novo, mas que a gente sabia que era um Estado autoritário. O Itamaraty, nesse período, criou uma estrutura chamada Serviço de Estudos e Investigações, o SEI. Esse Serviço de Estudos e Investigações, o que ele fazia a partir de 1935? Ele coletava informações em todas as embaixadas brasileiras de comunistas, principalmente de comunistas aqui no Cone Sul e aqui na Tríplice Aliança. Então, o Luiz Carlos Prestes, ele tinha, normalmente, a prática de ir para o Brasil e ir para o Rio Grande do Sul para fazer intercâmbios políticos com as esquerdas uruguaias e argentina. E aí o Itamaraty e o Serviço de Estudos e Investigações ficaram espionando e investigando esse personagem político comunista. Depois, essa é a primeira geração anticomunista, né, no país, que a gente tem aí de 17, mais ou menos, até 1930. No segundo momento, a segunda geração de anticomunismo no país já é durante a Guerra Fria. A Guerra Fria, ela significa por si só o anticomunismo, porque a gente tem um sistema internacional, né, de duas forças, duas potências, que é os Estados Unidos e a Soviética, e o Brasil tinha que se posicionar nesse sistema, sobretudo depois de 1945. Então, a gente tem uma sucessão aí de governos, de 45 até o período da ditadura militar no país, que, hora ou outra, estavam com esse anticomunismo. Em 64, o país é tomado, né, pelos militares, e a gente, então, tem aí a chegada ao poder de forças anticomunistas que, novamente, assim como Getúlio Vargas nos anos 30,
criam estruturas burocráticas para fazer o seu projeto político anticomunista. Qual é essa estrutura? É o Centro de Informações do Exterior, criado em 1966. Esse Centro de Informações do Exterior, ele atuou de 66 a 85, e ele tinha também a função de espionar e coletar informações de opositores políticos, de diplomatas, de artistas, né? E, inclusive, eu tenho um livro aqui que é muito interessante, que eu vou mostrar para vocês, que é do Azeredo da Silveira, um depoimento que foi feito pelo Matias Spector. E nesse livro, o Azeredo da Silveira, ele dá um depoimento, né, para a FGV Doc, e ele fala coisas que ele fez na sua chancelaria entre 74 e 79. E o Azeredo da Silveira, no livro, ele diz claramente que o país ele era um país que estava seguido por uma classe militar, e essa classe militar era anticomunista. Então, Itamaraty ficava meio que ali, né, pensando como agir. E na sua chancelaria, nós temos aí o famoso movimento pendular, né? Se ele se aproxima da China, né, comunista, se ele se aproxima de Angola, comunista, mas aqui na América do Sul, apoio aos governos que eram militares e anticomunistas aqui nas ditaduras do Sul. Então, havia, né, o Itamaraty, ele meio que tinha aí uma prática meio de, dependendo do tema, se posicionar de uma certa forma. E, finalmente, agora a gente pode dizer que é uma tendência, não podemos dizer que já é uma terceira geração de anticomunismo, essa ciência anticomunista que vem no mundo desde 2013. Né? A gente tem aqui que, a partir de 2013, os Estados Unidos começaram a reposicionar a atuação deles no mundo, principalmente a atuação com relação à China. Quer dizer, o governo Obama, ele deixou de ter uma posição puramente de competição econômica com a China e passou a falar mais duro. E em 2016, o Donald Trump, ele vem com uma plataforma clara. Nós vamos resgatar a América Grande. Vamos resgatar essa América Grande, deixando a China no seu devido lugar, porque eles são comunistas e nós temos que defender nossos valores no mundo. E o Brasil, nessa configuração, nessa nova configuração do sistema internacional, o Brasil, ele tinha uma cara de um país que ia sair da condição de emergente a chegar desenvolvido ali por meados de 2000, mas que em 2013 aconteceu as jornadas de junho e a gente viu, né, pessoas aí de forma bem difusa, amantes da ditadura, amantes das ideias anticomunistas, e o político, né, o Jair Bolsonaro, ele soube capitalizar esse movimento, esse sentimento dessa geração mais antiga do Brasil. Então, por exemplo, em 2016, o Eduardo Bolsonaro apresentou um projeto de lei no Congresso que queria criminalizar o comunismo a partir da lei antiterrorista. Inclusive, semana passada, aliás, dia 1º de setembro, apresentou um segundo projeto, dessa vez não mais dentro da lei de antiterrorismo. Agora ele pretende resgatar o 83, que é da ditadura, e que procura criminalizar o comunismo, inclusive atingindo as universidades, relendo a LDB, e quer punir docentes, pessoas que façam apologia ao comunismo, ao nazismo, com basicamente de 5 a 15 anos. Quer dizer, a gente está vendo um processo, uma tentativa de processo de institucionalização de práticas anticomunistas que já aconteceu no país, no governo Vargas e na ditadura militar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que está acontecendo, porque, embora pareça às vezes que seja teoria da conspiração, que o Flávio Gordon está falando, que o Olavo de Carvalho está falando, mas esses personagens políticos, eles têm uma lógica, eles têm interesse em um projeto político, claro, anticomunista, que é justificar justamente os interesses econômicos e privilégios por trás desse discurso. É isso, Antônio. Obrigado, professor Danilo, também pela aula aí, pelo
pelo histórico aí da questão do anticomunismo aí no Brasil, eu não tenho, eu vou deixar aí vocês seguirem aí na conversa, só tenho alguns comentários aqui, né, que eles se dizem, essas teses aí do Flávio, tá, se dizem contra os comunistas e contra os grandes capitalistas, mas na prática eles realmente combatem os comunistas na prática, mas se associam aos grandes capitalistas, né? O regime nazista e o fascismo, eles estavam associados lá a grandes industriais, né? a grandes oligopólios, monopólios. Tá? Isso eu estou levantando uma questão aqui, tá? Não estou fazendo uma afirmação aqui, levanto um comentário para os professores, né? Um outro comentário aqui, essa questão que o Danilo levantou, que no último ponto, um terceiro anticomunismo contra a China, né? Levantado pela Hillary, ali pelo Obama, e depois, agora, pelo Trump de maneira mais incisiva, né? Eu servi na China ali entre 2010 e 2012, e essa coisa, né? Até que ponto dá para chamar a China de comunista? Eu acho que a China está redefinindo, ou pode redefinir, tem condições de redefinir o que significa ser comunista, né? Não sei se talvez a estrutura política da China é comunista, mas a estrutura econômica e outras questões, até ideológicas, os chineses são muito pragmáticos, eles manipulam, moldam os conceitos, assim, de uma maneira muito, muito pragmática, assim, muito flexível. Eu acho que, enfim, mas é isso, independente da China ser comunista ou não, é um inimigo da vez, né? E isso que tem essa instrumentalidade aí, evidente, aí para as elites norte-americanas aí, e de outros países. E o último comentário também é essa questão do Vargas aí que você citou, Danilo. Aí eu fiquei pensando, o Vargas é uma personalidade mesmo, teve uma presença histórica no Brasil, é contraditória, né? Tem aspectos do Vargas que apetecem mais a esquerda, e tem aspectos também, mas ao mesmo tempo ele também combateu a esquerda. O Vargas é uma personalidade também. Teve o primeiro Vargas, que tomou o poder até 1930, teve o Vargas ali depois de 35, de 37, ali com o Estado Novo, aí teve o Vargas eleito em 50, 54, né, que deixou ali um legado do João Goulart e tal, e outras questões. Então, só um comentário assim que não tem relação direta com a palestra dele, assim, aparentemente, mas coisas que me vieram à cabeça aí. Vou devolver a palavra para a professora Rejane. Rejane, fica à vontade aí. Então, a gente tem aqui, em tese, mais uns 6, 7 minutos, mas se vocês puderem, a gente vai mais aí. Acho que não tem problema, não. Acho que a conversa está boa aí. Rejane. Nossa, fiquei bastante... Estou aqui refletindo sobre o que disseram os professores. Muito interessante. Interessante isso que o Muniz falou muito corretamente, quer dizer, eles representam, na verdade, o olavismo, um pensamento pré-moderno, né? Pré-Revolução Francesa, né? Tem esse horizonte, eles gostam do Burke, né? Eles gostam mesmo do reacionarismo, do tradicionalismo clássico, né? Do Évola, eles gostam de todos esses pensadores, né, de uma cadeia de pensamento que vem de muito antes, né, do século XIX. Eu falei que o anticomunismo começa pelo menos no século XIX, mas na verdade é até de antes, até contemporâneo das próprias revoluções burguesas. Mas eu queria chamar a atenção também que esse pensamento ele quer também derrubar principalmente aquilo que na conjuntura mundial do pós-Segunda Guerra Mundial o Thomas Marshall vai dizer que é a cidadania social, né? Que é os direitos sociais como parte da definição de cidadania. Então, tem uma parte da live que ele fala essa ideia, ironicamente, né? Essa ideia de bem comum, essa balela que a gente está acostumado a ouvir, saúde pública, né? Essa ojeriza ao público, né? Ao que é bem comum, aos valores humanistas, né? Ele fala explicitamente, ele fala com um asco, assim, notável, né? E aqui se encontra e se casa perfeitamente com aliados contemporâneos, por exemplo, no pensamento neoliberal,
né, no anarcocapitalismo, né, nessas ideologias neoliberais que se diferem do liberalismo clássico ou da economia política clássica do Adam Smith, por exemplo, onde havia a ideia de bem comum, né? Então, eles se encontram, eles se casam aqui, né, no inimigo em comum a ser combatido. Ao mesmo tempo, é interessante notar que é importante dizer isso, quer dizer, não é que ele esteja dizendo 100% de mentiras, esteja contando puras mentiras uma atrás da outra. Quer dizer, tem fatos que ele cita que realmente aconteceram. O encontro da trilateral com o Gorbachev, a influência que a trilateral teve nos anos 70, simultaneamente em muitos governos da Alemanha Ocidental, do Japão, dos Estados Unidos com Carter. Isso tudo é verdade, só que a outra verdade que ele não fala é que a trilateral nunca pensou um governo mundial ou nada próximo disso. Ao contrário, ela pensava uma reformulação dos estados nacionais de uma forma a blindar a democracia que eles entendiam estar em crise. Tanto que o principal documento, a principal fonte histórica da Comissão Trilateral é um documento chamado Crisis of Democracy, assinado pelo Samuel Huntington, Michel Crozier e Georges Vatanuki, né, um francês, um japonês e um norte-americano, que na verdade defende a ideia compartilhada pelos neoliberais de que havia uma crise por um excesso de reivindicações populares que penetra no executivo, no legislativo, ou seja, nas instituições, um pensamento neo-institucionalista, normativo, mais pendente até para o ordoliberalismo, né, huntingtoniano. Então, essa parte, ou seja, isso seria uma análise, né, sobre o que foi, ou seja, existe um núcleo de verdade, mas ao redor dele é criada uma interpretação fácil e que é de fácil assimilação, porque se você for analisar que a realidade é uma totalidade contraditória de múltiplas determinações, que você tem que estudar profundamente, blá, 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 isso é muito mais complicado, né? Dá muito mais trabalho, né? É muito mais fácil você assimilar uma teoria da conspiração. Agora, realmente, você chegar ao ponto de dizer que o vírus, o vírus, o coronavírus foi criado para o globalismo vencer, realmente, assim, isso é de uma criatividade, eu diria, bastante admirável. Por fim, eu queria falar, dialogando com o que o Danilo coloca na fala dele, que ele cita, né, a SEI, e ele cita esse histórico dentro do Itamaraty, né, que sempre tentou penetrar no Itamaraty, né, desse anticomunismo. Eu já tinha citado na outra live, mas vou citar novamente. Recentemente, o Maurício, aqui, que fez as perguntas, realizou esse debate comigo, com o Vicente Gil e o Rodolfo Machado, que são dois excelentes pesquisadores também que aportam nesse tema, né? Então, eu queria deixar registrada aqui essa colaboração, porque eu não estudo isso, mas me apoio, né, como não poderia deixar de ser nas pesquisas que são feitas. Bom, fico por aqui. Legal. Regiane, excelente. Professor Muniz. Bom, o elenco de questões aí que as intervenções dos meus colegas que eu gostaria de poder comentar é muito vasto, mas o tempo não permite. Eu só queria, então, fazer algumas observações muito pontuais. Primeiro, completar a resposta ao questionamento do Maurício Parisi. Eu acabei não concluindo, né? Quer dizer, quando eu falei dessa questão do tradicionalismo, eu não respondi a pergunta dele a respeito do Viktor Orbán, na Hungria. Então, o que eu vou dizer muito brevemente, sem poder esmiuçar, sem poder, digamos assim, detalhar o meu pensamento acerca desse assunto, é o seguinte: se essas concepções, hoje em dia, elas voltaram a conquistar, a obter um certo impulso e se expandir por vários lugares do mundo,
E se esse aspecto, se esse componente tradicionalista funciona algumas vezes como um fator propulsor fundamental da disseminação dessas ideias, então, alguns lugares do mundo, eles são candidatos natos a, digamos assim, acolher essas ideias e conferir a essas ideias um status de concepção, digamos assim, estruturadora de certas políticas realizadas a nível do Estado, inclusive a nível da política internacional. Então, a Hungria do Orbán certamente é um desses estados, devido a essa tradição de um catolicismo romano fortemente tradicionalista, que existe na Hungria. Vamos lembrar o que foi, por exemplo, o governo filofascista, vamos dizer assim, do Miklos Horthy, que tinha como organização de combate as chamadas cruzes sagitadas, né? Quer dizer, era um movimento ultraconservador católico que funcionou ali como a milícia, né, armada e mobilizada desse regime filofascista que foi a ditadura do Miklos Horthy. Né? Na Polônia, a gente tem também um clero católico romano muito tradicionalista. Eu estou enfatizando que estou falando desses dois casos, de um clero católico romano muito conservador e fortemente, com um setor tradicionalista muito forte, para diferenciar dos outros dois países que eu quero mencionar agora, onde prevalece um clero ortodoxo, mas que tem também essa tradição de um tradicionalismo conservador e um passado de regimes filofascistas baseado na mobilização de milícias, que são o caso da Romênia, né? Vamos lembrar o que foi o regime do Antonescu lá atrás, e a Bulgária lá do rei Piotr, né? Também todos esses países fizeram parte apoiaram, né? Se associaram ao esforço do eixo na guerra, inclusive, contra a União Soviética, mandando tropas, inclusive, para participar da guerra contra a União Soviética. Então, eu acho que se alguns países do mundo hoje oferecem condições, do ponto de vista da sua tradição histórica, para penetração dessas concepções, eu incluiria aí a Romênia, a Bulgária e a Polônia, além da Hungria, né? Excluiria completamente aí os dois países que vieram da antiga Tchecoslováquia, porque ali a tradição é diferente. Dialogando com o Danilo, eu só queria fazer a pontuação de que a gente tem, ao longo da história do Brasil, a literatura aponta bem isso, três vertentes do anticomunismo, né? Um que provém desse tradicionalismo católico, né? Que vai ver no comunista a personificação do anticristo. A gente vai ter um anticomunismo de extração liberal, né? Que vai ver que se mira principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, o comunismo é o liberticida, é o inimigo da livre iniciativa, é o totalitário, né? Vai ganhar muita força. E a gente vai ter também um anticomunismo de extração militar, né? Que o anticomunismo é o inimigo da pátria, é o inimigo da nação, é o inimigo interno, é um agente estrangeiro, né? Então, a gente teve, ao longo da história, uma tendência, em alguns momentos, a uma forte associação entre essas três vertentes do anticomunismo, e isso, sobretudo, um período muito importante, ali o período das vésperas do golpe de 64. A esses três se soma também o anticomunismo de extração protestante, que já no pré-64 também deu a sua contribuição. E hoje a gente está vendo aí, né, quer dizer, de novo, essa forte convergência entre essas três, no próprio governo Bolsonaro. Né? A gente tem tradicionalistas católicos, fundamentalistas protestantes, a gente tem esse pessoal que vem das Forças Armadas aí, cada um com a sua matriz de anticomunismo para aportar aí para esse governo. E a última coisa que eu gostaria de falar em relação à questão que me preocupa, e quero encerrar, mas não posso deixar de chamar a atenção para esse fato, é o seguinte. Eu mencionei isso muito brevemente no começo, mas eu quero retomar e encerrar minha fala falando isso, que tem um fato muito preocupante nas colocações do Flávio Gordon, que é o fato de que, digamos assim, o tipo de discurso, o tipo de ação, de iniciativa internacional que ele conecta mais diretamente ao projeto globalista são as ações, as iniciativas de caráter diplomático, né? Aquelas que se situam no âmbito do diálogo internacional, voltado para a garantia da paz, para a garantia da segurança mútua, né, internacional, certo? E para a busca da cooperação. De discursos produzidos no bojo desse tipo de diálogo, desse tipo de negociação, que ele vai tirar. A fala, por exemplo, das conversas de Gorbachev com Giscard d'Estaing, né? De Gorbachev com Felipe Gonçalves, de Gorbachev com Carlos Menem,
né? De diálogo entre estadistas soviéticos e Henry Kissinger, né? Vamos lembrar que essas conversas que aconteceram no período da Guerra Fria, elas tinham por objetivo fundamental impedir a guerra termonuclear, que a necessidade premente desse diálogo era uma forma de impedir uma guerra atômica, né? Ou seja, a função fundamental para a sobrevivência da humanidade. Então, no momento em que ele caracteriza esse tipo de diálogo, esse tipo de iniciativa, como manifestações de um projeto globalista, ele desqualifica a ação da diplomacia, certo? Então, perceber, né, esse tipo de discurso produzido no âmbito da FUNAG, contando com apoio, né, com a legitimação por parte de pessoas que hoje dirigem a nossa diplomacia, é um fenômeno não só deplorável sobre todos os aspectos, mas, na minha opinião, sinceramente, perigoso. De acordo, professor. Excelente aí. A gente costuma fazer uns recortes aí de umas falas aí do debate depois aí tal em vídeos, e o Ravi aí que trabalha aí no Instituto vai ter dificuldade aí para selecionar aí, porque eu acho que o debate de hoje foi um dos melhores aí que a gente já fez pelo Instituto, se não foi o melhor aí. Muito bom, embora é isso que você falou, as coisas que a gente está falando, esse pessoal é perigoso, né? É isso que a gente está falando aqui. Eles vivem num mundo paralelo, tal, constroem essas narrativas aí, essas realidades, mas esse pessoal está no poder, né? Acho que a Regiane comentou isso no começo aí, e são muito perigosos aí. As raízes desse pensamento, dessas narrativas, desses teatros aí que eles fazem, os exemplos históricos que a gente tem lá atrás são bastante assustadores. Eu acrescentaria, professor Muniz, o senhor falou da questão da cooperação internacional, da defesa da paz e tal, um aspecto que a Regiane mencionou também. Ele é contra a cooperação para a defesa do meio ambiente, para a defesa da natureza, do bem comum, dos bens naturais, enfim. Ele é contra isso também, ele acha que isso aí é globalismo, é comunismo, isso aí não vale nada, é uma porcaria. A gente devia mandar esse pessoal passar um tempo agora no Pantanal, lá, ver se eles estão satisfeitos lá, né, com o que está acontecendo por lá, infelizmente. Mas é isso, eu queria agradecer, a gente podia ficar aqui ainda bastante aí conversando, né? Vamos ver aí quando essa pandemia passar, quem sabe aí a gente não faz um encontro do Instituto aí no Rio de Janeiro, né, que é um lugar mais agradável que São Paulo, e a gente pode aí prolongar aí essa e muitas outras discussões aí, porque eu acho que são temas de interesse, de relevância, e acaba criando aí uma sintonia aí entre os vários convidadas e convidados aí do Instituto, e muitas vezes que não se conhecem pessoalmente, né, mas que já criam aí afinidades aí intelectuais, aí, políticas e morais, né, humanitárias até, né, humanistas e etc. Então, eu queria agradecer mais uma vez vocês três, a equipe da produção, e deixo aí a palavra aí rapidamente, aí, se vocês quiserem deixar comentários finais aí, primeiro a professora Regiane, depois o professor Muniz, e depois o Danilo aí, para a gente fechar aqui. Obrigado aí, gente. Bom, só tenho a agradecer novamente o convite. Acredito que eu comentei a maior parte das coisas que me ocorreram quando eu tive o desprazer de ver essa live do Flávio Gordon. Mas é isso, né? A gente tem que, infelizmente, a realidade é essa, a gente tem que estudar e mergulhar nela, porque essas ideologias, elas não são só uma cadeias de significantes descolados, né? Elas se tornam uma força material quando elas ganham bases sociais, quando elas se alastram em muitos setores sociais, estando no poder ou não, né? Estando no poder, é claro que eles detêm assim a máquina do Estado, os aparelhos estatais, e com isso o estrago que pode ser feito é muito maior, né? A destruição do Itamaraty, de qualquer política externa minimamente independente, é um exemplo disso, mas também não estando, eles já podem ser uma força política grande o suficiente para pressionar nesse sentido, né? Então, nos países onde eles não estão no poder, eles também são uma força bastante importante.
Só teve uma coisinha que eu não comentei sobre a Risk Commission, que ele fala, que eu encontrei procurando o que era, né? Fiquei curiosa e vi que essa comissão, na verdade, dos 5 membros dessa comissão, 3 se recusaram a assinar o relatório final, de tão maluco que era. E eram anticomunistas, assim, todos os membros da comissão. Então, é isso, né? Talvez o que a gente não... O que existia antes não existe mais hoje, são essas pessoas, essas figuras de direita que nos anos 50, por exemplo, se opuseram ao macartismo, né? Mesmo dentro do Partido Republicano. Hoje a gente não vê muito isso, né? Trump caminha aí, possivelmente, para uma reeleição, né? Enfim, sem querer ser a mensageira do apocalipse, mas que eu acredito que seja fortemente provável. Então, é isso. Agradeço mais uma vez. Desculpem terminar com uma coisa não muito otimista. Bom, eu quero... Estão ouvindo? Eu quero agradecer aí mais uma vez aí o Antônio, né, o Ravi, o pessoal do Instituto aí, Diplomacia pela Democracia, parabenizar pelo trabalho, né, formidável que vem realizando, né? Para mim tem sido uma honra poder participar, né, pela segunda vez aí dessas lives. Parabenizar muito aí Rejane e Danilo pelas intervenções que fizeram, que enriqueceram aí enormemente aqui nossa reflexão, nosso debate, me proporcionaram oportunidade aí de aprendizado, né? Muito bom. Então, fico muito feliz por ter podido participar aqui dessa conversa com vocês e espero que tenhamos outras oportunidades no futuro. Bom, escutam? Tá. Bem, para finalizar, né, dizer que foi um prazer, né, estar aqui abordando alguns temas, né, estar com os colegas que deram contribuições boas, né, dizer, inclusive, para a Rejane, que ela trouxe esse papel do direito social, e é importante a gente frisar, inclusive, que é uma prática no Brasil, pelo menos aí desde a reforma, né, que tem sido o Estado brasileiro desde 2016, então é um projeto político aí que vem correndo no Brasil, né, a gente tem que lembrar que o direito social no país ele vem sido revertido desde 2016, e que as forças políticas que estão no poder, né, o presidente da República, por exemplo, quando ele foi deputado durante aproximadamente 20 anos, ele sempre foi contra direitos sociais. Só havia uma pauta que ele defendia, era a questão salarial. Isso aí, eu não estou tirando da minha cabeça, na verdade, é um trabalho de uma estudiosa aqui do Rio de Janeiro, a Mariana Basso, que pegou todos os votos do Bolsonaro durante esse período e colocou os temas que ele discutia no Congresso Nacional. Então, essa questão dos direitos sociais, ele é totalmente contrário. Isso ela provou no trabalho dela, na tese dela da UERJ. E para o professor Muniz, né, dizer que muito boas suas discussões sobre as 3 vertentes do comunismo. Eu queria, inclusive, referenciar um livro aqui do americano, o Towtoble, né, que fez um livro agora em março de 2020, chamado Guerra pela Eternidade, e ele vai mostrar a ligação e a conexão entre todas essas forças de direita no mundo, desde o Brasil, passando pelos Estados Unidos, Índia, Rússia, Polônia, leste europeu, enfim, todos esses elementos dentro de uma lógica que é a lógica de defender os valores tradicionais que você tão bem colocou e a Rejane também colocou. E, finalmente, eu acho que o último ponto para fechar aqui a minha argumentação é dizer que tudo o que está sendo feito no Itamaraty, né, esse projeto aí que foi anunciado pelo Ernesto Araújo no
discurso de posse dele, que ele falou sobre o globalismo, inclusive. Esse discurso, ele tem como ser revido, né, tem como ser construído uma nova política externa pós-Bolsonaro, e eu acredito que muito fruto desse serviço que o Instituto Diplomacia para a Democracia vem fazendo, através do Renascença. Eu tive a oportunidade de ler o documento síntese dessa nova política externa, melhor dizendo, dessa política externa que existia antes do governo Bolsonaro, e fiquei muito feliz porque são orientações gerais de temas da política externa bem feito e que servir de orientação para o período pós-Bolsonaro. Eu acredito que para os ouvintes em gerais é interessante dar uma pesquisada e dar uma lida nesse documento chamado Programa Renascença. Muito obrigado. Bom, obrigado aí, Rejane, professor Muniz, Danilo, obrigado aí pelas referências ao Renascença. É uma contribuição aí para o debate. Enfim, tem algumas coisas inovadoras, algumas coisas são uma reformulação de ideias antigas e ainda tem tempo ainda para amadurecer. Infelizmente, ainda uma política externa pós-Bolsonaro, infelizmente, vai levar pelo menos uns 2 anos aí, né? Não sei bem, não dá para se prever bem o que vai ser da política nacional, mas tá complicado, tá puxado, né? O Bruno Torturra gosta de falar isso, tá puxado. Agradecer mais uma vez, e a equipe da produção aí do Instituto aí também, Rejane, Muniz, Danilo, e todo mundo que nos acompanhou, aí, professor Maurício Paris aí também, obrigado aí pelas contribuições, e valeu, acho que a gente pode pensar aí mais para frente, aí fazer mais alguma coisa, talvez não sobre a FUNAG, não tendo que assistir as palestras de novo, né? Vamos, a gente pode fazer algo sobre esse War for Eternity, esse livro aí, que é um livro que eu já ouvi falar também bastante, alguma coisa. Eu acabei de comprar esse livro. Para não mentir que eu mas quem é que está na caixa? Ainda não. Calma, né? Estamos na pandemia, tá cheio de coisa aí, calma, sem nos obrigarmos a lições de casas aí. Muita live também, e não vamos nos obrigar a nada, mas uma ideia, aí a gente pode, quem sabe, aí mais no final do ano, aí daqui a pouco, novembro, aí. Agora tem eleições municipais, né? A situação também é um quadro difícil na maior parte do país, aqui em São Paulo, pelo menos, um quadro muito complicado, e em outras grandes cidades também. Vamos ver o que vai ser possível aí, mas obrigado aí mais uma vez aí. Valeu a produção da Tapera, valeu vocês três aí também. Boa noite aí. Valeu, gente.